Você sabe melhor do que ninguém que enquanto a gente está nessa luta para conseguir o nosso tão sonhado cargo público, a gente às vezes acaba até buscando de uma forma meio incessante pela perfeição nos estudos para concursos. Afinal, quem nunca se sentiu pressionado a atingir um certo padrão impecável? Aí isso seja por uma influência externa ou então às vezes até pelas nossas próprias expectativas. A gente vive em uma sociedade que muitas vezes coloca a perfeição como uma medida de sucesso. Mas será que essa busca constante pela perfeição ela realmente nos leva ao nosso tão sonhado cargo público? Se você já nos acompanha há um bocado de tempo, você provavelmente já sabe a minha opinião e a do Diego. Então eu vou tentar aqui nesse vídeo desmistificar, né, essa ideia e explorar como que essa pressão por resultados impecáveis pode, na verdade, se tornar uma barreira nessa nossa jornada para aprovação. E se você já se sentiu oprimido pela busca constante pela perfeição, saiba que você não está sozinha, que você não está sozinho nessa. A gente vai tentar conversar aqui então nesse vídeo de hoje sobre como que a gente pode transformar essa pressão, né, por uma perfeição em uma força motivadora para os nossos estudos. Então, bora lá? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região e junto do meu amigo Diego, a gente criou esse canal e o site mentedeconcurseiro.com. E hoje eu quero conversar aqui um pouquinho contigo sobre erros que a gente acaba cometendo na nossa jornada, né, como concurseiro de uma forma geral e de como a gente deve aceitar esses erros e seguir adiante, tentando tirar da nossa frente esse mito de que a gente precisa ser perfeito sempre, ou então esse mito de que a gente sempre precisa acertar, sabe? A gente tentar tirar esse peso de cima da gente. Lembrando sempre que cada erro no nosso percurso, né, nessa nossa jornada dos estudos, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado. Eu sei muito bem que, na prática, é bem mais fácil a gente falar do que fazer, né? A gente acaba se cobrando muito. E, no final das contas, a gente não tolera os nossos próprios erros. Ou pelo menos a gente tem mais dificuldade, né, em fazer isso quando se trata da gente mesmo, né? E acho que hoje em dia, especialmente nesse mundo das redes sociais, onde todo mundo à nossa volta acaba parecendo ser perfeito demais, todo mundo parece que não erra, né? O pessoal só bota, de fato, a perfeição ali nas redes. Tu vai olhar o Instagram de alguém, a pessoa leva uma vida perfeita, você não tem ali, meio que entre aspas, as derrotas, né, daquela pessoa. Então, acho que isso tudo acaba até agravando um pouco as coisas, né? Mas sabe qual que é a maior ironia disso tudo? Da gente acabar tendo essa dificuldade de aceitar nossos erros e de querer uma perfeição sempre? A ironia disso é a seguinte, porque o conhecimento que vai realmente te fazer passar em concurso público, e isso até também, às vezes, até de uma forma geral, provavelmente vai vir justamente dos seus erros. Tem estudos neurocientíficos, né, que revelam que cometer erros durante o processo de aprendizado acaba ativando áreas cerebrais ali que são associadas à reflexão e à correção. O que isso quer dizer? Quando a gente se depara com uma resposta errada, por exemplo, o nosso cérebro ele é desafiado a reavaliar aquilo tudo que a gente viu e corrigir o curso. E com isso ele acaba consolidando aquela informação no nosso cérebro de uma maneira correta, de uma maneira que às vezes é até mais duradoura. E isso vai servir para tudo, tanto nos exercícios de provas anteriores, né, que você vai fazer, em relação até aos métodos de estudo, você vai sempre testando para ver o que funciona para você e o que não funciona. E obviamente que nisso tudo, né, nesse caminho, você vai acabar cometendo erros, não tem jeito, a gente vai cometer erros no meio do caminho, inclusive até na escolha, né, dos nossos métodos de estudo. Mas esse ciclo de tentativa e erro, ele não apenas fortalece as conexões neurais, mas ele também aprimora a nossa capacidade de reter informações de uma forma que seja mais eficaz. Um exemplo clássico dessa dinâmica é o processo de correção de exercícios de provas anteriores mesmo, que a gente falou agora. Quando a gente vai reler as respostas que a gente erra depois que a gente faz os exercícios, a gente é confrontado com o desafio de tentar compreender o raciocínio por trás daquele erro que a gente cometeu. E a gente acaba sendo obrigado a começar a pensar em cima da linha de raciocínio da resposta correta, no lugar daquela linha de raciocínio errada, né, que a gente tinha feito. Isso, inclusive, entendendo o porquê
do que pensamos anteriormente está errado nesse processo todo. Então, assim, a gente consegue pensar toda a nossa linha de raciocínio. A gente vai entender o porquê daquilo está certo e o porquê do que a gente pensou antes está errado. Então, esse exercício cognitivo, ele não apenas solidifica o entendimento do conteúdo, mas ele também aprimora a nossa capacidade de aplicar conceitos similares em situações futuras. Ou seja, você não apenas reforça aquele conhecimento em si, como você também vai aprimorando aos poucos o próprio processo de aprendizado em si, entendeu? É como se fosse um círculo virtuoso, onde você aprende a informação que você errou e você também aprende a aprender em todo esse processo. Quanto mais você erra agora, menos você vai errar depois e, especialmente, menos você vai errar no dia da sua prova. Portanto, tenta, no lugar de encarar os erros como retrocessos ou então alguma coisa ruim, eu te convido a você tentar enxergar esses erros como meios para o seu progresso nos estudos, sabe? Você tentar encarar isso de uma forma um pouco diferente. Cada resposta incorreta que a gente dá é uma oportunidade da gente treinar e aprimorar também as nossas habilidades cognitivas, que vão fazer, no final das contas, a gente ser aprovado em concurso público. Então, você aceitando e abraçando cada lição contida, né, nesses nossos erros, você está, na verdade, de fato, construindo um caminho para a sua aprovação. E isso que, na verdade, é o mais legal da gente conseguir assimilar. Porque quando estamos começando, né, no mundo dos concursos, a gente fica meio desesperado, especialmente quando a gente erra muita coisa, né? Você dá uma lida ali na teoria e tal, você vai fazer os exercícios, o natural é você errar. E isso desespera mesmo a gente, não tem jeito. Especialmente nesse contexto mesmo, porque quando a gente está errando questão de prova, é como se a gente estivesse se colocando ali naquele lugar da prova, e se a gente está errando, a gente não vai passar, então a gente acaba botando muita pressão em cima da gente. Mas tudo isso faz parte do seu processo de aprendizado. Deixa eu tentar até compartilhar aqui uma experiência pessoal que vai ilustrar bem essa ideia. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, mas é sempre bom reforçar. Eu lembro até hoje da sensação que eu senti na primeira turma de exercícios que eu fiz. E foi a mesma turma de exercícios que o Diego fez também, inclusive. A gente achava que estava abafando nos estudos teóricos da matéria. Tinha sido a primeira vez que a gente tinha estudado de verdade, pelo menos na nossa concepção. A gente ainda não estava no modo ideal naquela época, mas a gente estava progredindo. Mas a gente não sabia que a gente ainda não estava no modo ideal, enfim. Mas a gente já estava pelo menos começando a conseguir implementar a constância nos estudos. E eu achava que isso já era o suficiente quando eu fui para a minha turma de exercícios. O problema é que eu não resolvia questões de provas anteriores no meu dia a dia. E o concurso que eu estava estudando ali naquela época era o do TJ. E a gente já tinha finalizado, obviamente, a turma de teoria para poder entrar nessa turma de exercícios depois. Então, agora a gente ia começar de fato a turma de exercícios, e a primeira aula dessa turma de exercícios era uma aula de direito administrativo. E assim, na época, eu estava até relativamente confiante, porque, como eu falei, tinha sido a primeira vez na minha vida que eu tinha estudado de uma forma ali consistente, todos os dias, né? Então, se eu estava estudando todo dia, ao contrário do que eu fiz a minha vida inteira, o que poderia dar errado, né, naquela turma de exercícios? Eu estava confiante de que eu ia, pelo menos, acertar a maioria das questões, sabe? Isso eu estava achando mesmo. Acontece que, na verdade, eu simplesmente errei todas. Eu disse todas as questões naquela primeira aula ali. E, de cara, eu não vou mentir, aquilo foi meio que um baque para mim. E não tem como não ser, né? Dá quase uma sensação de que tudo que você fez, ou então tudo que você estudou, foi em vão. Mas a verdade é que não é bem assim. Cada erro que eu tinha cometido ali, né, naqueles exercícios dessa turma de exercícios, cada erro desses parecia uma derrota. Mas ao olhar para trás, eu acabo percebendo que esses momentos eles foram fundamentais para a minha evolução. Foi através das minhas falhas que eu aprendi, de fato, todas as matérias que eu precisava, fortalecendo inclusive até a minha resiliência, né, que é outra coisa que eu já falei aqui no canal anteriormente, e aprimorando também o meu entendimento das matérias. A turma de exercícios, ela estava lá justamente para eu errar mesmo. A turma de exercícios, quando você está fazendo exercícios de provas anteriores de uma forma geral, ainda que você não esteja numa turma de exercícios, mas você esteja treinando sozinho, esse momento ele serve justamente para isso, para a gente errar, para a gente saber onde a gente precisa evoluir. E uma vez que você erra, o X da questão é você analisar o porquê
porquê de você ter errado. E quando você faz isso, o conhecimento ele não só se solidifica na sua mente, mas como também você vai aprendendo a linha de raciocínio, às vezes por trás até das pegadinhas das bancas examinadoras que estão fazendo ali a prova do seu concurso. Então, em relação até a tudo isso, com o contexto dos erros que a gente comete nos exercícios, me diz até aqui nos comentários se já aconteceu com você a seguinte situação. Em uma determinada matéria, teve um tópico que, por exemplo, você acertou todas as questões ali de provas anteriores que você fez. E teve um outro tópico dessa mesma matéria que, na verdade, você errou muitas questões, ou a maioria, ou qualquer coisa parecida com isso. Aí você foi lá e entendeu os porquês de você ter errado, os porquês de você ter acertado cada questão. Aí, passado o tempo, o que você errou naqueles exercícios, eles acabam permanecendo, aquele conhecimento, firmes e fortes ali na sua memória. Mas o que você havia acertado ali no primeiro momento anteriormente, você acaba esquecendo. Então, aquele conhecimento ele fica um pouco mais tênue ali na sua memória. Já aconteceu alguma coisa assim com você também? Isso acontece porque quando a gente comete esses erros, o nosso cérebro ele é acionado de uma maneira meio única. Essa correção ela não é apenas uma tarefa acadêmica, digamos assim, mas é um esforço cerebral que fortalece as nossas sinapses, consolidando o conhecimento de uma forma que os acertos em si, eles muitas vezes eles não conseguem fazer. Como se o nosso cérebro, diante do erro, ele acendesse meio que uma luz de alerta, sabe? Direcionando a nossa atenção para as áreas que precisam de mais foco, que precisam, às vezes, de uma compreensão maior da nossa parte. E, além disso tudo, a beleza dos erros, né, em alguma medida, ela reside na capacidade dele desafiar a gente a ir além da nossa zona de conforto. E o que eu quero dizer com isso? Ainda até no exemplo dessa turma de exercícios, esses erros, eles me fizeram não só aprender a matéria em si, né, o que eu estava estudando ali, objeto daquelas questões, mas também começaram a me fazer enxergar aspectos que eu estava fazendo errado ali no meu dia a dia de estudos em si. O que eu quero dizer? Eles começaram a me fazer enxergar o que eu estava fazendo no meu modo de estudar, em como que eu estava aprendendo. Eu falei, eu comecei a adquirir a constância nos estudos. Isso foi um acerto tremendo, não tenha dúvida disso. Mas se eu estava tendo constância nos estudos, mas ainda assim estava errando as questões, por que isso estava acontecendo? O que eu estava fazendo de errado? Aquela turma de exercícios, ela fez eu parar para pensar sobre o assunto e aos poucos eu fui conseguindo entender o que eu estava fazendo de errado no meu modo de estudar. Eu fui corrigindo os meus erros. O primeiro passo eu já havia conseguido, e era um acerto, como eu falei, que era realmente essa constância nos estudos. Então eu meio que fui aprendendo uma coisa por vez, mas eis algumas das coisas que eu não fazia, alguns dos erros, né, que eu cometia em relação a essa primeira fase ali, dos meus estudos. Primeiro, eu não estava com o hábito de fazer revisões, por exemplo, e você sabe muito bem o que a gente sempre fala aqui, se você não revisou, você não estudou. Outro erro, por exemplo, que eu cometia, pelo menos até aquele momento, eu não tinha um hábito, como eu falei, de resolver questões de provas anteriores, que é uma coisa que a gente precisa fazer todo dia. Todos os dias que você for estudar, você precisa fazer questões de provas anteriores, e isso desde o seu primeiro dia de estudos. Enfim, eu estava estudando todos os dias, mas naquele primeiro momento eu ainda estava estudando sem técnica, sem método. E esses foram só alguns exemplos. Tem diversas outras coisas que eu não fazia que eu fui aprendendo aos poucos a fazer. Eu fui conseguindo aos poucos montar meio que um método que funcionava para mim. E o Diego montou um método que funcionava para ele. Enfim, os nossos erros a gente conseguiu montar os nossos métodos de estudo. Enfim, que é o que a gente tenta sempre passar aqui para vocês adaptarem aí para a realidade de vocês. E foram os meus erros que, aos poucos, foram realmente me fazendo evoluir e foram moldando meus estudos até a aprovação. Enquanto que a perfeição, ela pode até, no final das contas, acabar mantendo a gente estagnado. E os erros, pelo contrário, eles acabam impulsionando a gente a conseguir explorar novos conceitos mais a fundo, a gente se questionar as coisas, enfim, eles fazem a gente crescer. Então, os erros, eles nos forçam, basicamente, a fazer um estudo ativo. E é no estudo ativo onde a gente consegue aprender de verdade. Então, cada erro é uma oportunidade de refinamento dos nossos estudos, uma chance da gente deixar o conhecimento ali no nosso cérebro de uma forma mais sólida, de uma forma mais duradoura. Então, ao saber de tudo isso, talvez fique mais fácil de você, às vezes, controlar aquele sentimento de frustração pós-erro, entre aspas, sabe? Normalmente, após a gente, às vezes, errar questões
ou até mesmo errar no modo de estudar, né, como eu falei, é comum a gente sentir um desânimo, a gente fazer uma autocrítica às vezes exagerada, e não raro às vezes de bater aquela pitada de desespero, ou então até a vontade de desistir dos estudos, de jogar tudo para o alto. Mas é vital a gente entender que essa reação, ela de fato é uma resposta humana normal. Todo mundo acaba reagindo dessa forma. Então, você tem que ter um pouco de paciência com você. Você tem que ter um pouco de empatia com você mesmo, sabe? Para você aprender a lidar com seus próprios erros e usá-los para fazer com que você cresça, sabe, nessa jornada de estudos para concursos públicos, para conseguir chegar mais rápido até a sua aprovação. Então, essa reação toda que você tem, né, de desânimo ou às vezes de desespero, é realmente natural devido a diversos aspectos psicológicos e emocionais que estão intrínsecos, né, à natureza humana, e especialmente a de um concurseiro que já tem pressão demais na sua cabeça. Por exemplo, para começar, o desejo de você alcançar a perfeição e o medo, né, de você às vezes não passar no concurso, eles são componentes que vão estar presentes ali na jornada de todo concurseiro. Então, não tem muito jeito, não tem muito para onde a gente fugir. E o desânimo, né, a autocrítica e o desespero, eles são muitas vezes também algumas respostas automáticas que a gente tem num confronto, esses medos mesmo, sabe? De, às vezes, você tá querendo ser aprovado logo, ou então de querer corresponder às expectativas, às vezes, de algum familiar seu, enfim. Ou então tem gente, de fato, cobrando de você. Tem gente ali que está te perguntando o tempo inteiro: e aí, já passou em concurso? E aí, você está estudando tanto tempo e não conseguiu passar? Isso tudo vai fazendo com que você se sinta pressionado, você se sinta pressionada a atingir uma perfeição. E coisa que, como eu já falei aqui antes, quem não estuda para concurso público não tem como saber dessas coisas. Essa informação que eu estou te falando do erro que na verdade é o erro, né, que vai te levar à sua aprovação. Se tu perguntar isso para alguém que está ali te perguntando o tempo inteiro se você já passou, se você não passou, que você já está estudando há um tempão, essa pessoa não tem a menor ideia disso, essa pessoa não tem a menor noção do que está acontecendo. Então, não tem por que você dar ouvidos a essa pessoa, ou então de você se colocar pressão por conta de alguma coisa que alguém que não tem a menor ideia do que está falando para você, entendeu? A sociedade, ela muitas vezes acaba impondo padrões para a gente elevados de desempenho e que são impossíveis da gente conseguir atingir, e a gente acaba, às vezes, internalizando essas expectativas, criando uma pressão interna que, no final das contas, ela se manifesta quando a gente percebe que a gente não está atingindo esses padrões que, desde o início, na verdade, são impossíveis de se conseguir. Nem quem está cobrando de você vai conseguir, e nem ninguém, porque eles são basicamente impossíveis de se alcançar. Quer ver um exemplo clássico? Sabe quando a gente repete a exaustão aqui para você que concurso público é um caminho de longo prazo? Sim, a gente sempre fala isso aqui para você, simplesmente porque isso é verdade. Concurso público é um caminho de longo prazo. E a gente fala isso para você internalizar esses padrões corretos desde o início aí da sua jornada, para você já saber desde o início da sua jornada que o concurso público não vai ser um caminho rápido, vai ser um caminho de longo prazo. Então, você ouvir isso, né, que concurso público é um caminho de longo prazo, de pessoas que passaram pelo mesmo caminho que você está passando agora, de pessoas que te entendem, isso vai fazer com que você consiga internalizar melhor essa ideia, para você não internalizar, às vezes, um conceito sem noção de um parente seu, por exemplo, que nunca estudou para concursos públicos e não faz a menor ideia de como seja esse tipo de estudo, ou então de algum primo, do tio, do sobrinho que supostamente passou em concurso em 6 meses, sabe? Ou então de fulaninho que passou estudando só depois que saiu o edital da prova do concurso. Ele não estudava antes de sair o edital. E por aí vai. Tudo isso é balela. Isso tudo, além de 99,9% de chance de ser uma grande lorota, de ser uma mentira sem tamanho, tudo isso cria em você uma falsa expectativa, sabe, de uma coisa que na verdade não condiz com a realidade. Por isso que a gente deve estar com as expectativas alinhadas de acordo com a realidade. E mais especificamente, alinhadas de acordo com a sua realidade, pois a sua realidade nunca vai ser igual a de ninguém. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente da do Diego. O caminho de todo mundo na jornada para concursos públicos até aprovação é um caminho único. Então, não tem por que você se comparar com ninguém. Além disso, a frustração que a gente sente, às vezes, também depois da gente errar, também pode estar relacionada à nossa necessidade inata daquele
de você, às vezes, ter um reconhecimento imediato, sabe? Então, aquela nossa necessidade de sucesso. Hoje em dia, esse imediatismo ele está muito mais forte, né? Então, isso pode, às vezes, estar relacionado a esse tipo de sentimento. Então, cometer um erro, seja, às vezes, errar questões agora, seja, às vezes, você, por exemplo, que muita gente considera um erro também, você não passar em um concurso que você estudou, qualquer coisa do gênero, tudo isso às vezes pode ser interpretado como uma falha temporária nessa busca por muitos concurseiros, o que acaba levando a uma busca, uma resposta emocional que muitas vezes é negativa. Então, até nesse exemplo, né, em relação a essa frustração, às vezes, de você não passar em um concurso público que você quer, esse também é um dos motivos pelos quais é tão vantajoso você não estudar com o psicológico de você querer passar para um concurso em especial, como a gente fala tanto por aqui, e sim você estudar com o psicológico de você estudar para um tipo de concurso. Por que isso? Isso de você estudar para um tipo de concurso, em vez de um concurso em especial, faz você assimilar melhor que cada prova que você faz é só mais uma pequena parte dessa sua jornada até a aprovação, e não exatamente o destino final. Claro, com uma reprovação, você vai se sentir frustrado, você vai se sentir frustrada, e isso também é mais do que natural, não tem muito jeito. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com cada erro e cada reprovação no meio do caminho. O entendimento de que essas reações elas são naturais acaba proporcionando para a gente uma base para aceitação e crescimento também. Então, ao reconhecer que todos enfrentam desafios, cometem erros, experimentam esses sentimentos, isso permite com que a gente consiga enxergar a nossa própria jornada como parte de uma jornada mais ampla, sabe? Tornando mais fácil você enfrentar todo esse caminho com uma compaixão por si mesmo. E no calor do momento, é fácil você esquecer que por trás de cada resposta errada que você dá, existe ali, às vezes, um vasto terreno de vitórias que você já teve e de acertos também da sua parte, de coisas que você aprendeu, de coisas que você já evoluiu e nem sequer percebeu. Uma estratégia para lidar com essa frustração é aceitar esse sentimento, compreendendo que ele é um indicador de uma busca por uma melhoria contínua da sua parte. Então, tenta usar os seus erros como um norte, te direcionando a identificar as áreas que às vezes requerem uma atenção adicional sua, por exemplo. Os erros, quando eles são interpretados de forma correta, eles mostram para a gente os caminhos que a gente precisa percorrer. A revisão cuidadosa do erro, acompanhada de anotações sobre esses tópicos, né, que a gente faz às vezes, que a gente erra às vezes ali nos nossos resumos, nos nossos grifos, por exemplo, te protege de cometer esses mesmos erros no futuro. Então, tenta transformar a frustração que você sente em errar em motivação para alimentar o seu desejo de aprendizado e também de crescimento. Ao tentar aprender a lidar com a frustração, você vai construir uma mentalidade que vai ser mais resiliente, que vai estar pronta para você enfrentar os desafios ali dos estudos para concursos com ainda mais determinação. Por isso, tenta sempre realmente não ser tão crítico com você mesmo. Tenta ter um pouquinho de leniência com você, beleza? É crucial você entender a distinção fundamental entre uma autocrítica construtiva e uma autocrítica destrutiva, pois essa compreensão pode ser a chave para você, às vezes, desbloquear o verdadeiro potencial do seu aprendizado. A autocrítica construtiva é aquela aliada silenciosa que impulsiona a gente por essa busca, né, de melhoria contínua, enquanto que a autocrítica destrutiva ela pode se transformar num grande obstáculo para a nossa aprovação. Quando a gente permite, né, que essa nossa voz interna ela se torne excessivamente crítica, a autocrítica destrutiva pode acabar minando ali a nossa autoconfiança e criar uma barreira que pode acabar atrapalhando, né, o nosso progresso. O importante é você ser o mais sincero possível com você mesmo, usando tudo isso como uma oportunidade de aprendizado e aprimoramento também. Então, tenta usar essa sinceridade brutal para com você mesmo, para com você mesma, e para não ter uma mentalidade que busca a perfeição de uma forma vazia o tempo inteiro, mas sim para você ter uma mentalidade de progresso. Então, ao você explorar essa mentalidade de progresso, você vai estar propondo uma mudança de foco, você vai estar mudando o modo como você enxerga as coisas. Claro, isso não se trata de você eliminar o desejo de excelência ou qualquer coisa do gênero, mas sim de você redirecionar essa energia para um processo, né, que vai te levar meio que para um caminho de evolução constante, sabe? Ao invés de você, às vezes, ficar ali muito tempo perdendo tempo pensando no destino final. Você vai estar ali sempre pensando em evoluir. E é isso que vai te levar à aprovação. É a gente focar, no final das contas, na jornada e tratar
cada desafio, cada erro como ferramentas que vão contribuir ali para a nossa caminhada até a aprovação. Em vez da gente se fixar nessa perfeição como um horizonte distante, a gente celebrar cada passinho que a gente dá, por menor que ele seja, sabe? Se eu fizer uma analogia aqui, é como a gente apreciar ali a paisagem ao longo da nossa jornada, enquanto a gente está andando de ônibus, sabe? Enquanto a gente finge ali que está naquele clipe de música, ouvindo o seu Discman, opa, Discman, quer dizer, no final das contas, uma música ali no seu celular, né? Porque o Discman entrega um pouco a idade. Enfim, enquanto você está ali esperando chegar no seu destino, você está ali olhando a rua, ouvindo sua musiquinha, pensando que está num videoclipe, você está aproveitando a viagem em vez de estar pensando que ainda não chegou no destino final. Adotarmos essa mentalidade de progresso, a gente abre espaço para a aceitação dos nossos próprios ritmos, né? Porque, como eu falei, cada um tem a sua própria realidade, então você vai evoluir num ritmo, eu vou evoluir em outro, fulano vai evoluir em outro ritmo e por aí vai. Você vai aceitar o seu próprio ritmo e encontrar o seu caminho para o progresso. Mas, claro, fazer tudo isso definitivamente não vai ser fácil. Vai exigir um esforço ativo da sua parte, uma ação repetida, que aos poucos vai começar a parecer natural para você. Mas saiba desde já que isso é possível. Você vai criando rituais, hábitos, sabe, que você vai cultivando aos pouquinhos. E quando a gente aprende a celebrar cada avanço, por menor que seja, isso cria rituais importantes que reforçam o nosso comprometimento, alimentam a nossa motivação e também lembram para a gente todos os passos que importam de verdade nessa jornada. E tudo isso é o que vai levar você, finalmente, até a aprovação em concursos públicos. Enfim, acho que esse foi o principal aqui dessa conversa de hoje. E agora, claro, eu também quero ouvir a sua história, a sua experiência e as suas conquistas também. Tudo isso faz parte da nossa conversa. A gente quer criar aqui uma comunidade de concurseiros que ajudam uns aos outros, uma comunidade que mostra que, no final das contas, a gente não está sozinho nessa jornada. Portanto, compartilhe aqui nos comentários sobre como que você consegue lidar com essa expectativa pela perfeição. Fala como que você lida também com seus erros ali no dia a dia como concurseiro. Eu quero saber qual é a estratégia que você usa para superar esse tipo de dificuldade, beleza? Às vezes o seu comentário pode vir a fazer toda a diferença na vida de algum outro concurseiro. Tranquilo? E se você gostou também dessa nossa conversa de hoje, eu convido você a se juntar a nós aqui. Então, inscreva-se aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também não perder outra coisa que eu e o Diego a gente está preparando aqui para você, beleza? Então, deixe o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com outros concurseiros que possam se interessar e por hoje é isso. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.